Olá, Malcolm. Boa tarde. Bem-vindo à Agenda Bonifácio. Boa tarde, boa tarde. Eu que agradeço e estou aqui interessadíssimo em movimentar os conhecimentos a favor do bicentenário. Boa tarde. Boa tarde. A gente que agradece a sua participação aqui nessa entrevista. Bom, a gente está próximo a comemorar 200 anos da independência do Brasil, né, o nosso bicentenário, e eu sei que o senhor é um multiartista e tem preparado algumas coisas, algumas ações em relação a esse efeméride. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho aqui para a gente quais são os projetos. Perfeito. Bom, um projeto base que eu idealizei foi o refazer, ou refação, o resgate da jornada de Dom Pedro e também de Dona Leopoldina, os dois príncipes mais audazes que nós tivemos. Depois nós tivemos, claro, a princesa Isabel, que também ousou bastante, mas, enfim, Dom Pedro sai do Rio de Janeiro em agosto, dia 14 de agosto de 1822, pelo Vale do Paraíba, com uma pequena comitiva a cavalo, né? E vai percorrendo as localidades do Vale, as fazendas, algumas vilas que ainda eram pequenas, né? Inclusive passa por Aparecida, que era um bairro de Guaratinguetá. E vem para São Paulo, angariando apoios, a guarda de honra, se forma uma guarda que o acompanha até o Grito do Ipiranga, e vem a São Paulo para colocar as coisas em ordem aqui em São Paulo, porque havia, naquele momento, com a volta de Dom João VI a Portugal, havia uma movimentação em Portugal, a Revolução do Porto, que acontece em 1820, né, antes da ida de Dom João VI, deixou uma situação muito instável, tanto no Brasil quanto em Portugal. E é nesse contexto que ele encontra São Paulo, com também algumas ações de José Bonifácio de Andrada e Martim, o irmão de Martim Andrada, o irmão dele, né, Martim Ribeiro Andrada, que estavam dirigindo a política de uma forma que não era exatamente o que Dom Pedro queria e precisava. Então, ele vem e coloca as coisas em ordem. Então, o primeiro projeto foi um resgate desse caminho, dessa trajetória, dessa jornada, e nós batizamos com o título de Jornada dos Príncipes, a Jornada dos Príncipes. E também em contato com a Casa Imperial do Brasil, que são amigos já eram amigos do meu pai, né, Dom Luís de Orleans e Bragança, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, nós propusemos, surgiu, na verdade, na casa deles essa ideia, para mim, surgiu de visitar essas localidades agora, 200 anos depois, né, com os príncipes tetranetos de Dona Leopoldina e Dom Pedro, para palestras, para uma festividade, explorar o folclore, que é maravilhoso, que ainda existe no Vale do Paraíba, né, que é o mesmo folclore praticamente de 200 anos atrás, congadas, bandeira do divino, folia de reis. E então esse é o projeto base. Ele era para ser realizado presencialmente e foi até vir a Covid. Aí nós mudamos para um projeto mais digital, como se diz, né? Programas online, lives, podcasts, e um filme que está sendo terminado. Nós estamos concluindo o filme A Jornada dos Príncipes, né? E aí eu descobri muita coisa interessante sobre a vida de Dom Pedro e Dona Leopoldina. Então, com o Covid parou-se, nós fizemos 2 cidades inicialmente, a partir de 2018, Jacareí, com o lançamento no centro de agrícola, de gado e de cavalos, né, o Agrocentro, e depois em praça pública, com a cidade, mesmo em Guaratinguetá, que também é a terra de Frei Galvão, cujo bicentenário também transcorre esse ano e o ano que vem. Então, esse foi o projeto base. Acho que a gente pode começar por aí. Sim, e esse filme que o senhor disse, né, A Jornada dos Príncipes, ele reconta esse caminho, né? Vocês foram aos locais, quem que participa, e se tem alguma previsão de estreia, se tem alguma coisa prevista sobre isso? Sim, é um documentário, né? É claro que eu gostaria de fazer uma dramatização completa, mas é um trajeto longo, né? Foram muitos dias de viagem, e é um documentário. Nós fomos a essas localidades, escolhemos imagens das fazendas antigas, alguns depoimentos, algumas histórias
locais que não estão em livros, né? E também entrevistamos vários historiadores que conhecem a matéria e fazendo um contraponto entre a trajetória, a viagem em si, com os fatos que antecedem a independência do Brasil. Uhum. E a formação da Guarda de Honra, como eu falei, né, que ela se forjou mais efetivamente em Pindamonhangaba. E lá tem, inclusive, uma igreja, a Igreja de São José, que foi construída depois, já no segundo reinado, no tempo de Dom Pedro II, mas estão sepultados vários membros da Guarda de Honra do Príncipe. Né? E em Taubaté também tem, nós estivemos em Taubaté recentemente, e há alguns dos membros da Guarda de Honra que estão sepultados lá. Foram 6 ou 7 membros de Taubaté também. Ontem mesmo estivemos em Taubaté com a visita presencial com o príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança. E a previsão de lançamento é para setembro deste ano. Nós estamos correndo para ver se finalizamos, que é uma exigência, inclusive, do edital em que nós nos apoiamos, né? De entregar o filme até 30 de agosto agora. Né? Efetivamente, ele vai ficar pronto. Agora, o lançamento talvez demore um pouquinho mais. Sim, e vai ser um lançamento a nível nacional? Tem alguma coisa já nesse sentido predisposta? O nosso plano final não está traçado ainda, mas nós temos interesses aí da TV Cultura, por exemplo, em transmitir, né? Nós temos interesses do exterior, também dos Estados Unidos, uma rede americana se interessou muito, que vai ser bilíngue, né, com legendas e tudo mais, e uma série de outras emissoras, como a ABC, TV Brasil, né, que vai exibir também. E eu vi que no ano passado houve uma certa polêmica, Malcolm, falando sobre a questão de ter sido financiado por dinheiro público, né, esse documentário, e faria uma apologia à monarquia. Eu queria saber o que você tem a dizer sobre isso. O que houve não foi bem do filme, foi em relação a um outro projeto que é um concerto sobre música da época de Dom Pedro. É um concerto do Bicentenário, que é outro projeto que esse já foi realizado com grande sucesso. Né? E o que acontece assim, sempre há oposição a tudo que se faz praticamente, né? Surge algum grupo que não é favorável, acha que está usando dinheiro público para promover a monarquia. Não é verdade, né? Porque o projeto é todo histórico, né? O que houve é assim, a gente convida membros da Casa Imperial para participarem, porque isso agrega valor pelo conteúdo histórico, sobretudo, né? São pessoas que têm memória familiar, eles contam a história maravilhosamente, como ontem, por exemplo, Dom Bertrand, né, que é o chefe da Casa Imperial, esteve em Taubaté, né, na Jornada dos Príncipes. Ele deu uma aula magna extraordinária. Né? Então, não há nenhum proselitismo, não é uma campanha política. Inclusive, monarquia ela é suprapartidária, ela nunca foi a favor de um partido ou de outro. Né? Existe, sim, a Casa Imperial, a Casa Real do Brasil, Casa Imperial, e existe, sim, um movimento que pleiteia o retorno da monarquia no Brasil. Né? Mas nós não estamos levando nessa tônica, e sim pela pauta da história, da comemoração do bicentenário e a patriótica, né? Que é uma festa que não pode passar em brancas nuvens. Esse é o meu entender de muitas pessoas. Sim. E o senhor falou que nesse trajeto o senhor descobriu diversas coisas interessantes sobre o Dom Pedro. O que o senhor pode adiantar para a gente, compartilhar aqui com a gente sobre o Dom Pedro? Dom Pedro, ao contrário do que muitas vezes é ensinado para nós, né, o que nós aprendemos é muito pouco, na verdade. Né, uma biografia de uma figura, qualquer figura humana, qualquer pessoa tem uma história de muitos anos de vida, tem uma história de muitas realizações. Mas, em especial, o caso de Dom Pedro, o que muitas coisas podem ser contadas e são contadas no filme, Miriam. Mas um fato muito interessante é a capacidade musical de Dom Pedro, que tem uma herança, assim, talvez dos Bragança, que Dom João IV, por exemplo, já era um compositor também, né? Compunha motetos,
E isso vem na família de pai para filho. Dom João VI, por exemplo, também era compositor, mas não um compositor de escrever sinfonias, concertos, mas fazia pequenas obras. E ele ensinou Dom Pedro a tocar trombone. E pasme, né? Dom Pedro tocava praticamente todos os instrumentos da orquestra. Há relatos de 9 instrumentos que ele tocava, entre eles o violino, o piano forte, que chamava na época um instrumento muito parecido com o nosso piano de hoje, né? Trombone, clarinete, fagote, violoncelo, violino, violão, cantava com boa voz, compunha modinhas e era um exímio compositor. Teve ótimos mestres, mas não só isso, era um talento inato, né? Então, hoje nós temos cerca de 15, 16 obras conhecidas. Houve mais, talvez sim, né? Estão perdidas, algumas falsas estão, nós sabemos que existiram, mas nós não temos. Então, ele é um grande compositor e nesse concerto em Brasília nós apresentamos pela primeira vez em Brasília 4 composições de Dom Pedro num único concerto, né? A abertura, o Gloria in Excelsis Deo, que é muito bonito, faz parte de uma missa em homenagem a Nossa Senhora do Carmo e também em homenagem ao Papa Leão XII, Leão XII, né? E a abertura, que foi uma obra que ele, inclusive, apresentou em Paris, muitos anos depois da independência, em 1831, e foi elogiada por Gioacchino Rossini, famoso compositor de óperas italiano, né, que ficou amigo de Dom Pedro, fez questão de executar, reger a peça, e Dom Pedro regeu uma peça dele também. Então, era um multitalento, assim, né? Na música, ele gostava muito de literatura. Com 9 anos de idade, ele leu a Eneida a bordo do navio, né? Então, são esses aspectos. E a dona Leopoldina, da sua parte, também uma excelente musicista, descobrimos coisas inéditas. E ela tocava tocava piano, tocava violão e cantava com boa voz. E deve também ter tocado violino um pouquinho, né? E eles faziam saraus, eles cantavam juntos. No começo, em toda a vida dos dois, a música os uniu, né? Houve coisas que causaram muito problema, separações, não separações, mas que afastavam um pouco da Leopoldina pelo caso, por exemplo, da Marquesa de Santos. A gente não entra nesse assunto, que já é bastante polêmico, já tem muita literatura. Enfim, não foi o assunto do documentário, e sim o que uniu o casal. E uma coisa que uniu muito foi a música de Dom Pedro. Sim, e conta-se que ele teria composto o hino da independência no mesmo dia do grito, né? Isso aí também é explorado? Vocês foram pesquisar sobre esse assunto? Sim, essa é uma questão difícil, né, ainda para se estabelecer exatamente, mas provavelmente não compôs no dia, porque não houve tempo. O hino já existia, pode ser que ele tenha já no dia pensado alguma coisa a mais, né, para o hino. Eu falo isso por mim mesmo, que sou compositor também, né? Às vezes vem uma inspiração no momento, mas você pode ter inspiração de uma parte da música, mas encaixar com a letra. A letra é do Evaristo da Veiga, que é um jornalista, um poeta, e também foi um livreiro e muito ativo como jornalista, quase que um político também, né? E ela foi editada mais cedo, em 1822, com o título de Hino Constitucionalista, Hino Constitucional Brasiliense, né? Então, havia uma melodia já do compositor Marcos Portugal, que foi um dos mestres de Dom Pedro, né? Então, essa música já aparentemente já tinha popularidade. Então, se cantaram esse poema no dia 7 de setembro, foi muito provavelmente com a melodia de Marcos Portugal, que não é uma melodia muito fácil, não é tão cantável quanto o hino de Dom Pedro I. Esse, sim, se tornou um grande hino, principalmente, Miriam, a partir do século XX. Ele começou a se popularizar a partir de 1922, um pouco antes
de 22, quando houve a comemoração dos 100 anos, primeiro centenário da independência do Brasil. E Mário de Andrade escreveu sobre o assunto e ele comenta que o interessante que ele, naquele modo jocoso, alegre, bem-humorado de Mário de Andrade, ele diz que o que se sabe do hino da independência é que nada se sabe sobre a sua composição. Sim. Então, eu até fiz um artigo que está saindo agora no livro sobre Dom Pedro I, 2 volumes, pela Câmara dos Deputados, com a organização do José Teodoro Menck, que já escreveu umas 8 outras obras sobre o bicentenário e os vários bicentenários que a Câmara comemorou, ainda que um pouco restrito ao âmbito da própria Câmara, quer dizer, não houve uma difusão muito grande, mas há 8 livros do José Teodoro Menck, desde a chegada da família real ao Brasil, Dom João VI, né, em 1808. Em 2008 já se comemorou 200 anos dessa vinda, e agora vai lançar 2 volumes sobre Dom Pedro. E eu contribuí com um artigo só sobre a música do imperador, bastante extenso, e aí entrando nos pormenores dos professores excepcionais que ele teve. O Rio de Janeiro, o Brasil, sempre foi um grande centro musical, desde o século XVIII, né, 1700, já foi um grande século, um grande centro musical. E com Dom João VI, ele investiu muito, trouxe músicos da Europa, investiu na música, na Capela Real, e nós temos aí um acervo, um patrimônio material fantástico. Sim, e como o senhor disse, né, a história sempre coloca o Dom Pedro como o herói da nossa história, mas ele, como todo ser humano, também tinha suas fraquezas, né? Isso daí também é contado no documentário? Vocês expõem um pouco esse lado dele? Não, eu não, muito pouco, né? Muito pouco, porque isso já é sobejamente discutido, né? Já é muito conhecido a partir do livro, até li quando eu estava no ginásio, a professora nos deu um trabalho para fazer sobre as maluquices do imperador, né? Então, quem quiser conhecer esse lado um pouco bizarro, não exageradamente, mas algumas coisas, mas o saldo é muito positivo para Dom Pedro, para o Brasil. Porque se não fosse a impetuosidade dele, em vários momentos, na independência, por exemplo, na criação da primeira Constituição brasileira, né? Ele também cria uma lei que diminui os impostos para importação de livros. Então, isso prevaleceu até muito recentemente, não sei como é hoje, acredito que haja isenção para livros ainda. Isso vem de Dom Pedro, né? E as composições musicais, né? Inclusive o hino da independência, e muitos outros fatores que são incríveis. E ele também foi um herói em Portugal, porque ele resgatou o trono de Portugal para uma brasileira. Ele foi imperador do Brasil, sendo português, e a nossa princesa Leopoldina também austríaca. Quer dizer, é curioso, né? O Brasil proclamou a independência com 2 estrangeiros. Mas Dom Pedro foi criado aqui, ele veio com 9 anos de idade, então ele é praticamente brasileiro. Mas ele colocou as coisas em ordem em Portugal, e é uma história muito bonita, muito dolorosa até, o estudo pós-independência, que a gente não aprende na escola, no ginásio, no antigo ginásio, no 2º grau hoje. O que aconteceu? Ele vai embora para Portugal em 1831 e a sua filha, Dona Maria da Glória, Maria II de Portugal, depois é aclamada rainha de Portugal, mas o seu irmão quer usurpar o trono, o irmão de Dom Pedro, Dom Miguel, junto com Dona Carlota Joaquina. E ele vai e resgata o trono para Dona Maria da Glória. Então, o Brasil teve uma rainha de Portugal brasileira, né? Mas essas coisas eu não entro nessa parte pós-independência nesse primeiro filme, né? A ideia é fazermos uma série e uma trilogia e contar um pouco mais do que aconteceu antes e um pouco do que aconteceu depois da independência do Brasil. Sim. E a independência se deu por esse ímpeto político dele, mas também tiveram outras manifestações aqui no Brasil, né? Eu queria que o senhor me falasse um pouquinho sobre isso, as guerras que batalharam pela independência, todo esse apoio que Dom Pedro teve para se conseguir a emancipação política de Portugal. A independência não foi só o grito do Ipiranga, né? A começar pela ação maravilhosa
de Dona Leopoldina. Dona Maria Leopoldina assume o nome de Maria quando ela vem ao Brasil, e ela tinha muita devoção à Nossa Senhora, era católica, era religiosa, né? Ia muitas vezes na semana rezar na igreja Nossa Senhora da Glória, no Rio, ia ao convento de Santo Antônio, que tem uma importância muito grande pela sabedoria dos monges, que havia os freis franciscanos, que havia lá, Frei Arrábida e Frei Sampaio. Inclusive, eles ajudaram muito no plano da independência. Isso também é uma história oculta que agora está sendo revelada, principalmente a partir do livro Os Pilares da Independência, do Dr. Evandro Pontes, que é um dos nossos entrevistados. E a Dona Leopoldina, ela assumiu a regência do Brasil no dia 13 de agosto de 1822, quando Dom Pedro vai viajar para São Paulo, né? Então, ela que comanda, junto com os ministros, o governo do Brasil. É a primeira mulher das Américas a ocupar um cargo de chefia de Estado. E depois, com a independência, a partir do dia 7 de setembro, ela passou a primeira regente imperial do Brasil e de toda a América. Uma mulher foi, porque o Dom Pedro estava em viagem. Naturalmente, o que ela promulgava tinha que ser, de certa forma, referendado, aprovado por Dom Pedro subsequentemente, mas ela estava no comando, né? E no dia 2 de setembro, antes do dia 7, é Dona Leopoldina, que com o Conselho de Ministros, com José Bonifácio, que sempre lhe aconselhava muito bem, ela que assina a ata da independência do Brasil. Ela praticamente ali já estava decretada a independência de forma ainda secreta, e esse documento tem também a assinatura, digamos assim, entre aspas, ou seja, foi forjada, foi alimentada pelos sábios frades franciscanos do convento de Santo Antônio, que orientaram, discerniram. Eles eram confessores de Dom Pedro, confessores de Dom Leopoldina, de Dom João VI, né? Então, ela então assina esse documento e depois é comunicado a Dom Pedro justamente no Ipiranga, junto com as cartas que vieram de Portugal, do seu pai e das cortes de Lisboa. E o que acontecia em Lisboa é que em Portugal ficou sem quando Dom João VI vem ao Brasil, praticamente isso é o marco da independência do Brasil, com a abertura dos portos. E Portugal ficou sem soberano, sem rei, né? E com as forças francesas invadindo. Então, as tropas portuguesas lutaram contra as tropas de Napoleão Bonaparte, com a ajuda dos ingleses. O comandante Wellington fez a grande tática. Esse homem foi fantástico também na sua militar, né? Na sua conduta de guerra. Mas a política adotada foi a política de terra arrasada. Eles destruíram os campos de Portugal, destruíram pontes, a infraestrutura, tudo, para o inimigo não poder sobreviver, os franceses, no caso. No entanto, o povo português não entendia isso, né? Como é possível? O rei vai embora, vem esse inglês aqui, destrói os campos, expulsa os franceses, tá bom, mas e aí, como ficamos? Então, isso suscitou um espírito revoltoso, semelhante ao espírito da Revolução Francesa, que culminou com a Revolução do Porto. E a Revolução do Porto, ela seria um ponto de virada, porque se tivesse vencido o ideal, digamos, revolucionário, o espírito das ações de Robespierre, Danton, enfim, da guilhotina francesa, a coroa de Portugal poderia ter caído e o Brasil sucumbido e fragmentado em muitas partes. Não teríamos a nação brasileira hoje. E aí há um caso que eu quero salientar também, outro projeto que nós estamos desenvolvendo, que é o bicentenário de Frei Galvão. Além do filme A Jornada dos Príncipes, que está em produção, eu realizei o filme Frei Galvão, o Arquiteto da Luz, sobre a história do primeiro santo brasileiro, que coincidentemente faleceu em 1822, no dia 23 de dezembro. E então estamos comemorando o bicentenário da sua passagem à vida eterna, aos céus, né? Ele como religioso e santo, né? O entendimento é que a vida eterna é o marco mais importante que nós temos, não essa vida temporal que vai acabar mais cedo ou mais tarde. Uhum. E ele, Frei Galvão, teve uma visão telepática da guerra do dia 24 de agosto de 1820 no Porto. A Revolução do Porto, que foi
um ponto bem nevrálgico, né? Poderia ter sido o fim do Brasil, o fim de Portugal como nação, como reino. E ele pede para tocar os sinos da igreja do Mosteiro da Luz, que ele construiu aqui em São Paulo, aqui perto da Sala São Paulo, tudo, e convoca a comunidade para rezar. E ele diz: arrebentou uma revolução em Portugal, vamos rezar. E eu creio, eu tenho muita fé, né, que essas orações também ajudaram a essa revolução ser dissipada e tudo colocado em melhor ordem de justiça. Mas, assim mesmo, lá em Portugal, já no ano seguinte, né, Dom João VI está lá sem poderes nenhum, e aí as cortes de Lisboa, quem estava governando, pede a volta de Dom Pedro. Tudo isso, então, vai culminar na tomada da decisão no dia 2 de setembro e o referendo com o brado do Ipiranga, dia 7 de Dom Pedro, proclamando a independência. Sim. Então, nós temos esse projeto também, né, da independência dos bicentenários de Frei Galvão, coincidentemente, né? E esse documentário está disponibilizado? Como que funciona? Está disponibilizado, nós estamos fazendo algumas sessões pelo nosso YouTube, peço que divulgue aí o canal Malcolm Forest Channel, se você puder, né, Claro. colocar em legenda. E nós temos algumas sessões programadas no canal e vamos ter mais ações também. Nós temos um programa chamado Frei Galvão vai às comunidades. Nós vamos ter lives, podcast, um concerto de música também, com a música do filme, que eu compus também, e em parte música clássica, em parte música regional do Vale do Paraíba, que também é do Vale, né? Então, tem uma série de coincidências. Ele nasceu em Guaratinguetá, Dom Pedro passou por Guaratinguetá, né? Teve essa visão da Revolução do Porto, e então tudo está muito interligado. E também esse ano é o bicentenário da consagração do Brasil à Nossa Senhora Aparecida, porque Dom Pedro, quando ele está em Aparecida, ele faz uma promessa à Nossa Senhora que pedindo apoio para a independência do Brasil. E se isso fosse a vontade de Deus, ele faria a consagração do país, do Brasil, da nação brasileira, do Reino Império do Brasil, à Nossa Senhora Aparecida. E no dia 8 de setembro, há uma missa solene, e ele, então, faz essa justa consagração. Então, nós estamos comemorando várias efemérides importantes neste ano. Uma Sim. delas, principalmente para os cristãos, católicos e tal, é a consagração do Brasil à Nossa Senhora Aparecida. Sim. E passados 200 anos desse episódio, Malcolm, você acha que o Brasil é de fato um país independente hoje? Boa pergunta, né? Sim, nós temos, de certa forma, uma independência e alguns fatos extraordinários, né? É extraordinário que um país continue unido, com uma língua única. Existem cerca de 120, 125 línguas diferentes faladas no Brasil. Eu me refiro a idiomas, principalmente os idiomas indígenas, né? Que ainda são falados. Tem algumas línguas que tem 2 pessoas que falam só. Mas, enfim, é uma pena porque é uma riqueza linguística, né, que nós temos. Mas todos falam português, todos são irmãos, não há guerras civis, não há facções uma contra a outra, como se encontra em países da Europa, né? Não há isso, há uma miscigenação maravilhosa das raças, você encontra gente de toda parte do mundo, os africanos primeiro que vieram para cá, né? Os portugueses, os indígenas, e, nossa, aí todo mundo está muito integrado. Por mais que queiram criar conflito de classes, isso não acontece, né? A alma brasileira é uma alma maravilhosa. Nós temos só que agradecer a Deus por essa independência, essa liberdade que nós temos, né? Agora, não quer dizer que não tenhamos forças contrárias agindo internamente e a cobiça de países estrangeiros, mas é outro milagre de Deus que não tem havido nenhuma tentativa de posse à força do país. Pensando bem, né, nós temos um mar maravilhoso aqui, uma costa que é uma via não explorada de comunicação entre as capitais. A maioria das capitais brasileiras estão na costa. Então, teria que haver mais navegação costeira para ir de uma cidade para outra, pelo mar, né?
Mas essa fronteira aberta, fora a fronteira da Amazônia e tudo mais, quer dizer, é um milagre e peçamos a Deus que continue assim, que nós mantenhamos essa independência. Então, nesse ponto, nós somos muito independentes, mas existem, sim, uma série de forças políticas, pensamentos contrários, e criminalidade, né, corrupção. Então, nós precisamos ficar livres também dessas coisas, para ficar independência ou morte de novo, né? Tá ok, Malcolm. Obrigada pela entrevista, viu? Eu que agradeço, sempre às ordens aí para conversarmos mais. Obrigada.